Não existe em lugar algum na Bíblia que fale de uma terceira vinda de Jesus. Uma segunda vinda, sim, mas isso já aconteceu. A segunda vinda de Cristo foi por um curto período de tempo, como está escrito em Hebreus 10:37, que diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E é sobre esse tema que vamos falar hoje, a segunda vinda de Cristo. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário. Voltando ao tema, a segunda vinda de Cristo. Então veja que o que para os religiosos evangélicos e católicos ainda é promessa, para nós da graça tudo já se cumpriu, já é realidade em nossa vida. Para iluminar os seus olhos, eu peço a você que pare e pense aí agora, o que é um pouco de período de tempo para o número de dias que uma pessoa tem para viver. Se você vive 50, 70 ou até 90 anos, qual seria o pouco período de tempo em relação a esses números para nós, pois o que está escrito acima em Hebreus 1:37 está bem claro. E para nós não há dificuldade em entender isso. Agora veja o que diz Hebreus 9:27. E assim como aos homens foi ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Saiba, meu amigo, que Cristo veio em carne como homem e morreu uma vez só, como homem, e ressuscitou e veio aos homens pela segunda vez nos anos 70. Então entenda, o que está escrito no versículo acima de Hebreus 9:27 foi escrito por volta dos anos 64 a 68 depois de Cristo, que representa o pouco tempo que diz o apóstolo Paulo. Jesus veio a primeira vez por um curto período de tempo. Na sua primeira vez ele durou 33 anos, que em relação a uma vida de 70 a 90 anos é muito curta. E ele veio a segunda vez nos anos 70 aos que o aguardavam para a salvação, que foram muitos. Veja o que diz o versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que os aguardam para a salvação. Então veja, isso aconteceu nos anos 70, quando Israel foi invadida pelos romanos, comandado pelo Marechal Tito e seu exército. Ele destruiu Jerusalém, ele se assentou no trono de Deus, se intitulando Deus. Marechal Tito massacrou milhares de judeus naquela época. E foi aí que Cristo veio, nesse tempo, para salvar os seus escolhidos. Saiba que é tudo uma questão de entendimento. Como diz o versículo, se ele vem sem demora, como eu posso explicar melhor para você? Então veja que em Mateus 24:24 tem a explicação que você precisa entender. Vamos ver, Mateus 24, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus falava daquela geração. Ele falava da geração presente. Quando ele disse esta geração, ele falou no presente e não no futuro. Veja o que está escrito em Lucas 11:51, que diz: desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então Jesus dizia que contas serão pedidas a esta geração. Ele se referia ao presente que ele vivia.
no momento. Ele iria pedir contas do sangue derramado dos profetas, de Adão até Zacarias. Daí fica duas perguntas para você pensar. A primeira é: que profetas há hoje? Pelo que eu sei, você não assassinou nenhum dos profetas, porque você não está na geração de Cristo. Mas o sistema religioso insiste em dizer que hoje há profetas. Isso está tudo errado. Eles estão enganados em não saber entender realmente o que a palavra de Deus diz. Eles pulam os contextos das palavras e tentam impor situações do jeito que eles acham. Mas hoje não há mais profetas, pois profetas durou até João. E hoje vivemos na graça no qual o nosso mediador é Cristo. Não são mais os profetas. A segunda pergunta é: qual geração aconteceria a segunda vinda de Cristo? A resposta é: Jesus falava desde Abel até os anos 70, onde tudo seria consumado com a sua vinda, e a prestação de contas seria fechada por ele. Quando o Marechal Tito invadiu Israel e Cristo salvou os seus escolhidos da grande tribulação. E ali também ele finalizou o que havia começado na cruz. Ele aboliu de vez a lei de Moisés, onde caiu o templo, e ele fez um novo pacto com a humanidade. O que vemos hoje são milhares de denominações religiosas, evangélicas e católicas espalhadas pelo mundo inteiro, e eles estão espalhando a mentira, o engano religioso com seus ensinamentos fraudulentos, colocando na cabeça das pessoas algo que nunca vai acontecer, dizendo que Cristo virá outra vez e que na realidade Cristo já veio nos anos 70. Ele não virá outra vez, pois é tudo heresia. Como, por exemplo, o Apocalipse futurista que eles apresentam, dizendo que João escreveu o Apocalipse nos anos 98 e 99 depois de Cristo. E isso não é verdade, pois sabemos que não foi bem assim. João escreveu antes dos anos 70. Ele escreveu as suas epístolas aos judeus para falar das coisas que iriam acontecer e que seria em breve. Então veja, se é em breve, não é para o futuro, pois breve, é pouco tempo, não é 2000 anos ou mais. Veja o que diz Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Sabe que a revelação que João recebeu era para breve, não era para o futuro. Isso se tratava da salvação dos seus servos e cristãos, e era naquela geração, de Abel até João. A partir dos anos 70 viria uma nova geração, onde Cristo estaria à direita de Deus Pai, governando o seu reino na terra, o qual é um reino espiritual, que veio por intermédio de uma nova aliança, feita por Cristo, onde todos os eleitos são salvos por fé e pela graça de Deus. Veja o que diz Apocalipse 3, versículo 11. Diz o seguinte: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus falava aos seus servos, todos aqueles que creram nele e que ele era o Senhor. Ele alertava aquela gente para não perderem a sua coroa. Isso quer dizer que eles não deixassem de crer que ele era o Cristo, o Salvador, e não se deixassem ser levados pelo engano da religião que era proposta pelos fariseus, pois o que ele daria para eles era muito maior do que religiosidade e bens materiais. Cristo quis dizer que daria a vida eterna e não haveria mais condenação da lei,
e todos seriam livres em seu reino. O sistema religioso é ganancioso. Eles praticam coisas que não agradam a Deus, extorquindo pessoas para tirar até o que não tem. Eles arrecadam benefícios das pessoas para seus próprios usos, para comprar carros, iates, mansões, fazerem festas, tudo com dinheiro dos seus seguidores. E isso Deus não aprova, pois o reino de Deus é espiritual, não é material. Quem tem certeza da salvação sabe que não leva nada quando morrer. A pessoa pode até ter e conquistar qualquer coisa, o quanto ela queira, mas sabe que tudo é emprestado por Deus, pois não pode colocar em seu coração o que elas conquistam. Portanto, meu amigo, Cristo veio firmar uma nova aliança. Ele firmou um novo pacto, e esse novo pacto teve começo, meio e fim. Começou no nascimento de Jesus. O meio foi quando Cristo foi crucificado, e o fim foi nos anos 70, quando tudo se consumou. Ali, a lei de Moisés acabou de uma vez por todas. Dali em diante, passou a valer a graça de Deus, ou seja, o reino de Deus, que na verdade é um reino espiritual. E por quê? Porque hoje não precisamos mais de profetas, nem padres, nem apóstolos, nem bispo e nem pastores, para intermediar entre Deus e o homem. Só precisamos de Cristo, pois o seu Espírito habita em nós. E todos os que crêem que Ele é o Senhor, este terá a salvação. O mediador Moisés, os mandamentos que ele apresentava ao povo não valem mais. Foram todos extintos. Acabou na cruz. E nos anos 70 desapareceu de uma vez por todas, quando o templo foi derrubado. Mas o sistema religioso continua usando e ensinando esses preceitos obsoletos. O templo caiu e Jerusalém foi destruída nos anos 70. E o novo templo que Cristo construiu somos nós, que é onde o seu Espírito habita. E a nova Jerusalém que Cristo construiu é sua igreja, que é uma Jerusalém espiritual, onde todos habitam, independente de cor ou raça, onde pessoas do mundo inteiro e de todo lugar não ficarão de fora, desde que creiam que Jesus Cristo é o Senhor. Então fique sabendo que tudo se consumou nos anos 70 depois de Cristo. Não haverá uma terceira vinda de Cristo. Ele já veio e não foi embora. Ele habita em nós através do seu Espírito. Cristo destruiu o pecado e extinguiu a lei de Moisés. Veja o que diz Hebreus 8,13. Diz o seguinte: torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Veja que Paulo escreveu estes versículos por volta dos anos 64 a 68 e falava do fim da lei de Moisés, que seria substituída pela graça de Deus por um novo pacto, ou seja, uma nova aliança, onde os profetas deixariam de existir e Cristo assumiria como o único mediador entre Deus e os homens. Nos anos 70 foi o grande dia do Senhor. Depois da cruz, até os anos 70 descer, os judeus ainda continuavam praticando os preceitos da lei de Moisés. E isso só iria acabar na segunda volta de Cristo, que seria justamente nos anos 70 DC. E isso aconteceu. Cristo veio e pôs fim a tudo, consumando a sua obra. Veja o que diz Hebreus 9:8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar se manifestou.
enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. Veja então, meu amigo, precisava a profecia de Cristo que está em Mateus 24 se cumprir, porque senão ele seria para nós mentiroso. Mas tudo isso se cumpriu. E o sistema religioso continua achando que Cristo é mentiroso, pois eles não acreditam que a profecia se cumpriu. É como diz este versículo seguinte: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo de reforma. Saiba então que essa reforma aconteceu. E que reforma foi essa? Na verdade, foi o fim do pecado e o fim da lei de Moisés, que era chamada por Paulo de lei da condenação, a qual foi substituída pela graça de Deus, o reino espiritual em que vivemos hoje, e vivemos por fé. Portanto, meu amigo, esperar uma segunda vinda de Cristo é só ilusão, é futurismo do sistema religioso. Isso nunca vai acontecer, pois já aconteceu. Creio que você entendeu. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.